Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso tapete pé do vaso do jogo de banheiro Talismã Júnior. Caso você não tenha visto como fazer a primeira e a segunda videoaula, vou deixar todas abaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Na videoaula anterior, pessoal, finalizamos a nossa carreira do lado avesso, como vocês estão vendo aqui, fazendo a carreirinha de pontos baixos, tendo 12 diminuições de um lado da parte reta e 12 diminuições do outro lado, certo? Finalizei aqui, então, os pontos baixos após fazer minha última diminuição. Para dar continuidade, então, à nossa videoaula, eu vou subir aqui com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto e vou virar o meu trabalho aqui, então, para o lado direito. Virei, aqui a gente vai dar início aos nossos blocos de ponto agarradinho. O primeiro ponto aqui, a gente não vai fazer o bloco de ponto agarradinho. Vamos dar início no segundo ponto baixo da nossa carreira. Então, venho no segundo pontinho baixo, trabalho um ponto alto. Feito um ponto alto, agora no terceiro ponto baixo é onde eu vou iniciar o meu ponto agarradinho. Então, eu vou passar a minha agulha por baixo do ponto, vou buscar o fio, criei a laçadinha na frente do ponto, eu vou introduzir no meu terceiro pontinho baixo aqui, vou buscar a minha laçada, passo dentro da laçadinha da frente do ponto, busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas. Aqui, então, eu formei o meu primeiro bloquinho da parte reta. A nossa parte reta terá 24 blocos de ponto agarradinho. Este aqui, como eu disse para vocês, é o primeiro bloco. Então, para cada bloco aqui da parte reta, a gente trabalha em um ponto baixo, a gente faz um ponto alto. Feito o ponto alto, eu passo a minha agulha por baixo, busco o fio, vou para o meu próximo ponto, vou introduzir a minha agulha, vou buscar aqui a minha laçadinha, busquei, passo dentro da laçadinha da frente do ponto, busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas. Aqui, então, eu formei o meu segundo bloco da parte reta. Próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, agora eu sempre passo a minha agulha por baixo do ponto e busco o fio, criando a laçadinha na frente do ponto alto. Vou introduzir no meu próximo ponto baixo a minha agulha, vou buscar aqui o meu fio, busquei e passo a laçadinha dentro da laçadinha da frente do ponto. Busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas. Aqui, então, eu formei o meu terceiro bloquinho da parte reta. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, eu vou trabalhar 24 blocos aqui de ponto agarradinho para ser da parte reta e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, então. Após fazer as 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto, eu trabalhei 24 bloquinhos aqui para ser da parte reta. Vou colocar um marcador em cima do bloquinho de número 24, apenas para marcar aqui para vocês o final da nossa parte reta e o início da parte oval, tá bom? Apenas para facilitar aqui depois para a gente colocar as nossas próximas marcações. Aqui, a gente vai utilizar 19 marcações, porque vamos ter 19 aumentos aqui nessa carreirinha, tá bom? Aqui é o seguinte, se você não tiver marcador, você pode estar cortando um pedacinho de fio. Porém, não é difícil, vocês já vão ver como é fácil fazer os nossos aumentos. Então, estou no meu bloquinho aqui de número 24, que é o último da parte reta. Eu vou trabalhar mais 2 de forma normal, que são os 2 primeiros da parte oval. Trabalho no próximo ponto, então, apenas um ponto alto. Passo a agulha por baixo, busco o fio, vou no próximo ponto, trabalho o meu ponto agarradinho. Aqui, então, eu fiz o meu primeiro bloco da parte oval. Ele é o de número 25, contando desde o início. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, vou no próximo ponto, trabalho o meu ponto agarradinho. Este aqui, então, pessoal, ele é o nosso bloco de número 26, contando desde o início, e o segundo da nossa parte oval. Aqui, para a gente colocar o nosso primeiro marcador aqui agora, a gente vai pular apenas o próximo pontinho baixo, contando aqui, este é o segundo bloquinho da parte oval, 26 desde o início. Então, eu vou contar 1, 2, no segundo ponto aqui, eu vou colocar a minha primeira marcação, porque aqui é onde a gente vai ter o ponto agarradinho. Fiz aqui minha primeira marcação, a partir aqui da primeira, eu vou pular 2 pontos baixos de base, no terceiro eu vou colocar a minha marcação. Vou pular 2 pontos baixos de base, no terceiro eu vou colocar a marcação. Novamente, eu vou pular 2 pontos baixos de base, no terceiro eu coloco a marcação. Vou fazendo assim até completar os 19 marcadores aqui.
Sempre pulando 2 pontos de base, no terceiro eu coloco a marcação. Pulo, então, 2 pontos baixos de base, no terceiro eu coloco a marcação. Vou colocar, então, todos os meus marcadores aqui e já retorno novamente com vocês, tá bom? Bom, pessoal, já dei uma adiantadinha aqui, então. Coloquei as 19 marcações. Vou deixar uma foto aí para facilitar, para vocês visualizarem melhor os pontos, tá bom? Então, contando aqui desde o início, fiz o bloquinho de número 26, certo? Sempre normal. A gente iniciou com as 3 correntinhas e trabalhamos aqui de forma normal. No próximo bloquinho, que é o de número 27, contando desde o início, a gente vai iniciar o nosso primeiro aumento dos 19 que vamos ter na parte oval. Então, no próximo ponto baixo, eu trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, vou no próximo pontinho onde colocamos o nosso primeiro marcador, trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho. Fiz aqui, então, o meu ponto agarradinho, eu vou retirar, então, minha marcação. No mesmo ponto onde eu trabalhei o meu ponto agarradinho, eu vou fazer um ponto alto, formando aqui o primeiro ponto de aumento. Agora, eu passo a minha agulha por baixo, busco o fio, vou para o próximo pontinho, trabalho o ponto agarradinho. Finalizei o meu ponto agarradinho, agora eu vou para o próximo ponto e trabalho um ponto alto normal. Feito o ponto alto normal, agora eu passo a agulha por baixo, busco o fio. No próximo ponto, a gente tem a marcação. Então, vou retirar a marcação aqui, vou fazer no mesmo pontinho onde estava a marcação o ponto agarradinho. E após finalizar o ponto agarradinho, eu volto no mesmo ponto baixo e trabalho um ponto alto, formando o segundo ponto de aumento desta forma. Agora que eu fiz o meu ponto de aumento no mesmo ponto baixo, eu passo a agulha por baixo, busco o fio, vou para o próximo ponto baixo e trabalho um ponto agarradinho. Finalizei o meu ponto agarradinho, agora eu vou para o próximo ponto e trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, agora no próximo ponto a gente vai ter um agarradinho e um ponto alto no mesmo ponto baixo, porque a gente tem o nosso terceiro marcador aqui. Então, passo a agulha por baixo do ponto, busco o fio, vou no próximo ponto, trabalho o ponto agarradinho, finalizei o meu ponto agarradinho, eu volto no mesmo ponto onde estava o meu terceiro marcador e faço um ponto alto, formando o terceiro ponto de aumento. Passo a agulha por baixo agora do ponto, busco o fio, sempre para fazer o agarradinho a gente vai no próximo ponto. Finalizei, então, o meu ponto agarradinho, ficou assim. Vamos para o próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, agora no próximo ponto a gente tem a nossa quarta marcação. Então, aqui eu vou trabalhar o ponto agarradinho no próximo ponto e após finalizar o meu ponto agarradinho, eu volto no mesmo pontinho e trabalho um ponto alto, formando aqui, então, o meu quarto ponto de aumento. Assim, vamos fazer, pessoal, em todos os 19 marcadores, sempre com essa mesma repetição. Então, após fazer o ponto de aumento, eu passo a agulha por baixo, busco o fio, vou no próximo ponto, trabalho o ponto agarradinho. Finalizei o ponto agarradinho, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio. No próximo ponto, a gente tem a quinta marcação. Vou retirar, então, o quinto marcador. Trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. E após finalizar o ponto agarradinho, eu volto no mesmo ponto baixo e trabalho um ponto alto, formando, então, o meu quinto ponto de aumento. Então, pessoal, como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada aqui, então, na parte oval. Vou trabalhar os 19 aumentos e quando eu estiver chegando no nosso último aumento ali, que é o de número 19, eu retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, executando os meus aumentos e cheguei na minha marcação de número 19. Sempre, em todos os marcadores aqui, vamos ter o ponto agarradinho e um ponto alto no mesmo pontinho baixo. Então, eu passo a agulha por baixo, busco o fio. Onde estava o meu marcador de número 19, eu trabalho o meu ponto agarradinho, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto, formando o meu ponto de número 19 de aumento. Agora, eu passo a agulha por baixo, busco o fio, vou para o próximo ponto, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho normal, ficando assim. A partir de agora, vamos trabalhar todos os pontos agarradinhos sem nenhum aumento. Então, a gente trabalha um ponto alto no próximo ponto, passa a agulha por baixo, busca o fio, vai para o próximo ponto, trabalha então o ponto agarradinho. Próximo ponto, trabalha um ponto alto. Feito o ponto alto, passa a agulha por baixo no próximo ponto, trabalha o ponto agarradinho. Vamos fazer assim até chegar no final.
Lembrando que no final vai ficar com apenas um ponto alto, igual a gente iniciou com as 3 correntinhas equivalente ao ponto alto, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui então e já estou finalizando essa primeira carreira de agarradinhos aqui após as nossas florzinhas. Aqui, pessoal, vamos ficar no total, na volta toda, de 89 bloquinhos aqui de ponto agarradinho, tá bom? Finalizei o meu bloquinho de número 89 da volta toda, sobrou um ponto baixo. Então, aqui a gente vai fazer um ponto alto para finalizar aqui, então, a nossa carreirinha. Então, aqui, se você notar, o lado aqui oval não vai ficar na mesma direção aqui os aumentos. O que importa aqui nessa carreira é a quantidade de blocos. Então, aqui ficamos com 89 blocos de ponto agarradinho. Um ponto alto no início e um ponto alto aqui no final. Para dar início à próxima carreira, a gente vai virar aqui para o lado avesso e vamos fazer uma carreirinha apenas de pontos baixos sem nenhum aumento. Então, venho no primeiro ponto alto, trabalho um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo para cada espacinho aqui do ponto agarradinho. Vamos fazer assim a volta toda, tanto na parte reta quanto na parte oval, sem trabalhar nenhum aumento. Então, como aqui é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma pequena adiantada aqui fazendo os pontos baixos e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui então e já estou finalizando a minha carreirinha de pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Chegando aqui, então, na nossa terceira correntinha, que equivale ao ponto alto, eu finalizo fazendo um ponto baixo. Então, na parte reta e na parte oval, fizemos apenas um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Para dar início à próxima carreira, eu vou subir com 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto e vou virar o meu trabalho aqui para o lado direito. Virei, agora vamos dar início aos blocos de ponto agarradinho. No próximo ponto baixo, que é o segundo ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, vamos ter um ponto alto, que são as 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto no início, e um ponto alto no final. Vamos fazer 24 blocos para ser da parte reta. Então, fiz um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, vou para o próximo ponto, trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho, ficando assim. Próximo ponto, trabalho um ponto alto, feito o ponto alto no próximo ponto, vou fazer aqui, então, o meu ponto agarradinho no ponto alto. Finalizei o meu segundo bloco da parte reta. Próximo ponto, um ponto alto. Passo a agulha por baixo, busco o fio, vou para o próximo ponto, trabalho o ponto agarradinho. Eu vou concluir 24 blocos da parte reta e já retorno para fazer a marcação da parte oval junto com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já fiz aqui, então, minha parte reta. Trabalhei um ponto alto, que são as 3 correntinhas que equivalem a ponto alto no início, 24 bloquinhos aqui para ser da parte reta. Para fazer aqui a parte oval, eu vou utilizar agora 16 marcadores. Vamos ter 16 aumentos aqui. Para marcar o primeiro aumento, vamos pular apenas um ponto baixo de base e no segundo ponto, após fazer o bloquinho de número 24, vamos colocar aqui, então, o nosso primeiro marcador. Então, finalizei o bloquinho de número 24, pulo um ponto baixo, no segundo eu vou colocar aqui, então, a minha primeira marcação. A partir da primeira marcação, nós vamos pular 1, 2, 3, 4 pontos baixos de base. No quinto ponto, eu vou colocar o segundo marcador. Novamente, eu vou pular 4 pontos baixos de base. Então, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, no quinto ponto eu coloco a marcação. Novamente, vou pegar aqui, então, o meu quarto marcador. Vou pular 1, 2, 3, 4, no quinto ponto eu coloco a marcação. Vamos fazer assim até completar os 16 aumentos. Apenas o primeiro aumento eu pulei um pontinho de base, que é ao lado do nosso bloquinho de número 24. Nos outros aumentos, eu vou sempre pular 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto eu vou colocar a marcação. Então, vou colocar aqui todos os marcadores e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já coloquei aqui, então, os 16 marcadores aqui.
Em todo lugar onde eu coloquei minha marcação, vamos ter um ponto agarradinho e um ponto alto, que é o ponto de aumento, tá bom? Então, aqui, para executar os nossos aumentos, é bem simples. Após fazer aqui o bloquinho de número 24, eu coloquei o marcador apenas para facilitar, para explicar para vocês. No próximo pontinho, onde vai ter o bloco de número 25, eu vou trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, no próximo ponto, a gente tem o nosso primeiro marcador. Então, eu vou retirar minha primeira marcação da parte oval, vou passar a minha agulha por baixo do ponto, vou buscar aqui o fio. Busquei, eu vou introduzir, então, no meu segundo ponto baixo, após o nosso bloquinho de número 24, e aqui eu vou fazer o ponto agarradinho. Finalizei o meu ponto agarradinho, eu vou voltar no mesmo ponto baixo onde estava o meu primeiro marcador e vou trabalhar um ponto alto, formando o meu primeiro ponto de aumento. Fiz o primeiro ponto de aumento, agora eu vou passar a agulha por baixo, busco o fio, vou para o próximo ponto e trabalho, então, o ponto agarradinho. Finalizei o ponto agarradinho, no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Feito um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, vou para o próximo ponto, trabalho aqui, então, um ponto agarradinho. Nessa parte oval, se você reparar bem, vai ficar com o seguinte grupinho de 2 pontos aqui, agarradinhos e um separadinho. 2 juntinhos, um separadinho. Então, aqui no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, no próximo ponto, a gente tem o nosso marcador. Então, vou retirar aqui, então, a minha segunda marcação. Vou passar a minha agulha por baixo do ponto e vou buscar aqui o meu fio. Vou introduzir no meu próximo ponto a minha agulha, vou buscar o fio e vou trabalhar aqui o ponto agarradinho. Como aqui neste ponto baixo eu tinha meu marcador, eu volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto, formando o meu segundo ponto de aumento. Passo a agulha por baixo e busco o fio, vou para o próximo ponto, trabalho aqui então o meu ponto agarradinho. Finalizei o meu ponto agarradinho, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, vou para o próximo ponto, trabalho o ponto agarradinho. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, tenho aqui, então, minha terceira marcação. Então, vou trabalhar aqui o ponto agarradinho. Finalizei o ponto agarradinho, como eu tinha minha marcação, eu volto no mesmo ponto baixo e trabalho um ponto alto, formando, então, o ponto de aumento. Assim, vamos fazer em todos os 16 marcadores, sempre com essa mesma repetição. Em todos os lugares onde eu coloquei a marcação, vai ter um ponto agarradinho, aí você vai voltar e vai trabalhar um ponto alto, formando um ponto de aumento. Finalizou aqui o ponto de aumento, você vai passar a agulha por baixo, busca o fio, vai introduzir no próximo ponto e vai fazer o ponto agarradinho. Aí, como aqui não tem aumento, no próximo ponto a gente faz um ponto alto, no próximo, o agarradinho. Finalizou o agarradinho, no próximo ponto, um ponto alto. Agora, no próximo ponto, a gente tem o quarto marcador. Como eu expliquei agora para vocês, onde a gente tinha a marcação aqui, vamos trabalhar o ponto agarradinho e após finalizar o ponto agarradinho, volta no mesmo ponto e trabalha um ponto alto. Como aqui é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver chegando no meu marcador de número 16, eu retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então. Como eu expliquei pra vocês no início, se você reparar bem, a gente vai ter sempre assim, ó, 2 juntinhos, um separado. 2 juntinhos onde tinha um aumento, um separado. 2 juntinhos, um separado. Vamos fazer assim até chegar no nosso marcador de número 16. Então, aqui eu já fiz os 2 juntinhos, que é onde tinha aqui o meu aumento de número 15. Aqui eu fiquei com um bloquinho separado e no próximo ponto eu faço um ponto alto. No próximo ponto eu tenho o meu último marcador de número 16. Então, eu passo a agulha por baixo, busco o fio, vou pro próximo ponto, trabalho aqui então o ponto agarradinho e após finalizar o ponto agarradinho, trabalho um ponto alto. Fiz o ponto alto, agora eu passo a agulha por baixo, busco o fio, vou no próximo ponto, trabalho aqui então o ponto agarradinho. Aqui eu finalizei o meu último bloco da parte oval. Se você reparar bem, pessoal, no nosso último ponto agarradinho aqui, onde a gente finalizou, dá na direção do ponto agarradinho anterior. Então, agora que a gente vai continuar a parte reta, vai dar sempre o bloquinho em cima do bloquinho anterior.
Então, a gente vai fazer no próximo ponto baixo, onde anteriormente era o ponto alto, um ponto alto. Feito o ponto alto, eu passo a agulha por baixo, busco o fio, vou pro próximo ponto, trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho, ficando assim. Vamos fazer assim até chegar no final. Trabalho um ponto alto no próximo ponto baixo, passo a agulha por baixo, busco o fio no próximo ponto, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Próximo ponto, um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, vou pro próximo ponto, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui, então, fazendo os meus blocos sempre com essa mesma repetição. Aqui, como eu expliquei para vocês, vai ficar sempre o ponto alto em cima do ponto baixo, onde anteriormente era o ponto alto, e o ponto agarradinho no ponto baixo, onde anteriormente era o ponto agarradinho. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada, já estou finalizando aqui, então, os meus blocos. Ao todo, vamos ficar com 97 blocos a volta toda aqui do nosso tapete de pé do vaso. Então, aqui está faltando 3 pontos baixos para finalizar. Faço um bloquinho, finalizei o meu bloquinho de número 97, contando a volta toda, eu venho aqui no meu último ponto baixo e trabalho um ponto alto para finalizar a minha carreira. Agora, eu vou virar para o lado avesso e vamos trabalhar agora a carreirinha de pontos baixos. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto alto, vou introduzir a agulha, busco o fio e inicio o meu primeiro ponto baixo. No próximo ponto, o segundo ponto baixo. E assim vamos fazer agora por toda a volta do nosso tapete de pé do vaso. Um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto agarradinho, um ponto baixo para cada ponto alto. Um ponto baixo para cada ponto agarradinho, um ponto baixo para cada ponto alto, tanto na parte reta quanto na parte oval, sem trabalhar nenhum aumento. Então, eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então. Já estou finalizando a minha carreirinha de pontos baixos, trabalhando um ponto baixo para cada ponto agarradinho e um ponto baixo para cada ponto alto. Venho então na terceira correntinha e finalizo fazendo um ponto baixo. Aqui, pessoal, eu vou puxar um pedacinho maior de fio e vou cortar aqui agora. Cortei. Agora, a gente vai dar início à nossa carreirinha de bloco de ponto agarradinha do nosso detalhe. Então, agora eu vou trocar a cor aqui do meu fio. Eu vou estar utilizando o fio rosa liso para dar um contraste aqui com o meu fio mesclado, certo? Então, vou pegar aqui o meu fio, vou fazer a laçadinha inicial aqui. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha na minha agulha. Prendi, vou laçar meu fio, vou vir aqui no mesmo pontinho onde a gente finalizou, que eu nem acabei de embutir aqui ainda, certo? E vou iniciar fazendo um ponto alto no primeiro pontinho baixo. Então, aqui eu vou buscar o meu fio, busquei, vou tirar a primeira laçadinha do ponto, busco o fio e agora fecho o meu ponto alto, ficando assim, certo? Agora, pessoal, a gente vai dar início aos nossos blocos de detalhe. Então, no meu segundo pontinho baixo, vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, no meu próximo ponto, eu vou fazer o ponto agarradinho. Só que o agarradinho aqui, ele não vai ter aquela correntinha. Então, eu vou passar a minha agulha por baixo do ponto e vou buscar aqui o meu fio, criando a laçadinha na frente do ponto alto. Vou introduzir no meu terceiro ponto baixo aqui a minha agulha. Introduzir, eu vou buscar aqui o meu fio. Busquei, vou passar dentro da laçadinha da frente do ponto. Aqui, eu não vou buscar o fio, vou fazer uma correntinha. Eu vou alongar aqui o meu fio para ficar do tamanho do ponto alto. Alonguei, busco o fio, tiro as duas laçadinhas de uma vez só. Assim, eu formei o meu primeiro bloco de ponto agarradinho. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, vou para o próximo pontinho, vou introduzir a agulha e vou buscar aqui o meu fio. Busquei, vou passar essa laçadinha dentro da laçadinha da frente do ponto. Aqui, como eu expliquei para vocês, não vamos fazer aquela correntinha, então, vou alongar aqui para ficar do tamanho do ponto alto.
alonguei, busco o fio, tiro as duas laçadinhas de uma vez só, formando aqui então o meu segundo bloco do detalhe. Próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, eu passo a agulha por baixo, busco o fio, vou para o próximo ponto, vou buscar a laçadinha, passo dentro da laçadinha da frente do ponto, alongo, busco o fio, tiro as duas laçadinhas de uma vez só, ficando assim. Vamos fazer assim por toda a volta sem trabalhar nenhum aumento. Então, vamos ficar com um total de 97 blocos de ponto agarradinho, que é a mesma quantidade de blocos que fizemos na carreira anterior. A única diferença é que eu trabalho o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, vou no próximo pontinho, vou introduzir. Após passar aqui dentro da laçadinha da frente do ponto, eu apenas alongo aqui o meu fio, alonguei, busco e tiro as duas laçadinhas de uma vez só, para ficar assim. Então, pessoal, como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada fazendo aqui o meu detalhe e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui então, e já estou finalizando a minha carreirinha de detalhe. Sempre trabalhando um ponto alto no ponto baixo, onde anteriormente era o ponto alto. Aí eu passo a agulha por baixo, busco o fio, vou no próximo ponto baixo, onde anteriormente era o ponto agarradinho, busco o fio, passo dentro da laçadinha da frente do ponto. Alongo, busco o fio, tiro as duas laçadinhas. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, a gente trabalha o agarradinho, porém a gente passa dentro da laçadinha, alonga e tira as duas de uma vez só. Aqui eu completei o meu bloco de número 97. Agora eu laço o fio, finalizo no último ponto baixo com apenas um ponto alto. Finalizei aqui, eu vou alongar o meu fio e vou cortar aqui novamente. Cortei, pessoal. Agora nós vamos trabalhar uma carreirinha de pontos baixos. Só que para dar certo a nossa carreirinha de pontos altos depois, para ela poder ficar do lado direito, nós vamos dar início aqui então aos pontos baixos com o nosso crochê do lado avesso. Então, eu vou passar aqui o meu fio para não desmanchar. Vou pegar o meu fio natural novamente. Peguei o fio natural, vamos fazer ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, eu faço a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha aqui na minha agulha, prendi, eu vou vir no primeiro pontinho alto aqui ao lado do primeiro bloquinho, porém do lado avesso. Vou iniciar fazendo aqui, então, um ponto baixo. Passo o meu fio aqui pro lado onde a gente vai fazer os pontos baixos para já ir embutindo. Então, no próximo pontinho do espaço do agarradinho, trabalho um pontinho baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. E sigo fazendo agora por toda a volta, tanto na parte reta quanto na parte oval. Um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, a gente vai fazer essa carreira inteirinha sem nenhum aumento também. A gente vai fazendo ponto sobre ponto. Então, como aqui é apenas uma repetição, eu vou trabalhar apenas pontos baixos, sempre um ponto baixo no espaço do ponto agarradinho e um ponto baixo no próximo ponto alto. Um ponto baixo no espaço do ponto agarradinho, um ponto baixo no próximo ponto alto. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal! Já dei uma super adiantada aqui, então, e já estou finalizando a minha carreirinha de pontos baixos, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, um ponto baixo para cada ponto agarradinho, um ponto baixo para cada ponto alto. Chegando aqui, então, no último ponto, trabalho um ponto baixo. Para dar início à próxima carreira, eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. E vou virar o meu trabalho para o lado direito. Virei, pessoal, aqui é o seguinte, para dar certinho o nosso bico final depois, eu vou precisar de um ponto a mais aqui por toda a volta do meu tapete. Então, eu vou utilizar apenas uma marcação aqui agora. Eu vou colocar aqui a minha agulha no meio do meu tapete do pé do vaso. E vou marcar aqui, em qualquer lugar que seja aqui no meio do meu tapete, eu vou colocar aqui um marcador. Coloquei um marcador, o único lugar que eu vou trabalhar aumento vai ser aqui, onde eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Em toda a volta do meu tapete, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito.
Apenas ali onde colocamos a nossa marcação é que eu vou trabalhar o aumento. Então, aqui a gente vai fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, como aqui é apenas uma repetição, vamos fazer um ponto alto para cada ponto baixo feito. Eu vou dar uma pequena adiantada. Quando chegar lá no meio do nosso tapete, onde eu coloquei a marcação, eu retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantadinha aqui, então. Estou chegando bem no meio do meu tapete do pé do vaso, onde eu coloquei apenas um aumento aqui para dar certo depois do nosso bico final. Se por acaso a sua carreira ficar repuxada, você pode estar utilizando a agulha de crochê número 4 para fazer essa carreira aqui, tá bom? Ou se você quiser colocar aumentos, depois você pode fazer uma adaptação no seu bico final. Aqui, então, já estou ao lado do meu marcador. Trabalhei aqui, por enquanto, apenas um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Quando a gente chega aqui na nossa marcação, eu vou retirar aqui o meu marcador e vou fazer aqui, então, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto baixo de base. Então, eu vou fazer apenas um aumento aqui no meu trabalho. Agora, vou continuar apenas com um ponto alto para cada ponto baixo feito, até chegar no final. Então, agora, eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto e vamos ficar com um total de 197 pontos altos aqui nessa volta toda. Então, como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada trabalhando ponto sobre ponto e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou finalizando a minha carreirinha aqui, então. Vamos ficar com um total de 197 pontos altos aqui. Então, a gente faz agora ponto sobre ponto. Finalizei aqui, então, o meu último ponto alto no último ponto baixo aqui feito. Eu vou virar aqui a minha peça agora para o lado avesso e vamos dar início ao nosso biquinho final aqui. O nosso biquinho final vai ter sempre a mesma repetição aqui nessa próxima carreira. Vamos trabalhar 7 pontos baixos, 5 correntes, pula 3 de base e inicia 7 pontos baixos novamente, tá bom? Então, eu venho aqui no primeiro pontinho e inicio o meu primeiro ponto baixo do 7. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, no próximo, faço o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro. No próximo, eu completo o quarto. No próximo, eu completo o quinto. No próximo, eu completo o sexto. E no próximo, eu completo aqui, então, o número 7. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Um para cada ponto feito da carreira anterior. Finalizei aqui os 7 pontos baixos, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E pulo 3 pontos altos de base no quarto ponto e inicio o meu primeiro ponto baixo. No próximo, faço o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro. No próximo, eu completo o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. E no próximo, eu completo aqui, então, o de número 7. Finalizados 7 pontos baixos, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes e pulo 3 pontos altos de base no quarto ponto e inicio o meu primeiro ponto baixo. Assim, vamos fazer a volta toda aqui do nosso tapete. Então, como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantadinha, sempre fazendo aqui, então, 7 pontos baixos. Após fazer os 7 pontos baixos, eu trabalho 5 correntes e pulo 3 pontos de base. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, na minha carreira, trabalhando sempre a mesma repetição. Faço 7 pontos baixos. Após fazer 7 pontos baixos, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 3 pontos altos de base no quarto ponto e inicio o meu primeiro ponto baixo. Aqui vai sobrar exatamente os 7 pontinhos após pularmos aqui os 3 pontos de base. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui já estou finalizando, estou no meu 6º ponto baixo e na terceira correntinha faço o meu ponto baixo de número 7. Então, a gente tem 7 pontos baixos aqui no final e 7 pontinhos baixos aqui no início.
Desde que você tenha aqui 197 pontos altos na carreira anterior, dá certinho aqui o nosso biquinho, tá bom? Agora, vamos virar a nossa peça para o lado direito. Aqui, então, vamos fazer um ponto baixo no primeiro pontinho aqui, onde a gente finalizou aqui. Então, eu venho e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Ficamos aqui, então, com 6 pontos baixos nessa segunda carreirinha aqui do nosso bico. Faço uma corrente e agora, na argolinha de 5 correntes, eu vou trabalhar nela 7 pontos altos. Então, aqui eu já trabalhei 2 pontos altos. Completei aqui, então, o terceiro ponto alto. O quarto ponto alto, o quinto, o sexto, e agora finalizei aqui, então, o meu 7º ponto alto, ficando assim. Faço uma corrente e agora eu vou pular apenas o primeiro pontinho aqui de base. No meu segundo pontinho, eu vou dar início ao primeiro ponto baixo do 6 que eu vou trabalhar aqui agora. Faço aqui, então, um ponto baixo agora para cada ponto feito. Como eu pulei o primeiro pontinho, vamos ficar com um total de 6 pontos baixos aqui, então, na nossa carreirinha, ficando assim. Trabalho agora uma correntinha. Venho na argolinha aqui de 5 correntes, trabalho 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizei aqui, então, 7 pontos altos, eu faço uma corrente, pulo o primeiro ponto aqui de base. No segundo, inicio o meu primeiro ponto baixo do 6. Assim, a gente vai fazendo a volta toda aqui nessa carreirinha. Vamos sempre ficar com 6 pontos baixos, minguando sempre o primeiro pontinho aqui de base. Faço uma corrente, na argolinha de 5 correntinhas, trabalho 7 pontos altos. Então, como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui, então, a minha carreirinha, trabalhando 6 pontos baixos, uma corrente, 7 pontos altos, onde eu tinha argolinha de 5 correntes. Faço uma corrente, pulo aqui agora o primeiro pontinho e continuo fazendo aqui, então, um ponto baixo para cada ponto feito, ficando, então, com 6 pontos baixos aqui no final. Aqui, pessoal, após a gente finalizar aqui com o 6º pontinho baixo, eu vou pegar aqui novamente porque tá soltando. Após a gente fazer o 6º ponto baixo, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque o detalhe do ponto siri, ele tem que ficar do lado direito. Só que aqui, os nossos pontos altos, para ficar bem bonitinho também, ficaria melhor, então, do lado direito. Então, eu vou cortar aqui agora, e a gente vai amarrar agora o fio do outro lado para fazer o detalhe do ponto siri. Como a gente trabalha de ida e volta, a gente tem que cortar o fio, tá bom? Então, para darmos início, eu vou fazer a laçadinha inicial e vou prender aqui na minha agulha. Prendi, vamos iniciar no nosso primeiro pontinho baixo aqui e vamos fazer um ponto baixo aqui, certo? Fiz o ponto baixo, eu vou pegar o meu fio e vou passar ele aqui. No próximo ponto, eu vou fazer o meu segundo pontinho baixo. Fiz o meu segundo ponto baixo, no próximo ponto, eu vou fazer o terceiro ponto baixo. No próximo, eu completo o quarto. E no próximo, eu completo aqui, então, o meu 5º pontinho baixo, ficando assim. Faço uma correntinha. E agora, vamos dar início ao nosso pontinho siri. Para fazer aqui o pontinho siri, nós vamos agora vir no primeiro pontinho alto e vamos fazer o ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Vamos fazer assim nos 7 pontos altos. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Quando a gente chega no de número 7, eu faço ponto baixíssimo e uma correntinha. Só que aí eu não vou fazer correntinha para descer. Vou pular o primeiro pontinho aqui de base, no próximo eu vou iniciar o meu primeiro pontinho baixo, ficando desta forma aqui o nosso detalhe.
Aqui, então, vamos ficar com 5 pontinhos baixos nessa carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Vamos minguar apenas o primeiro pontinho aqui. Faço, então, uma corrente, vou no próximo conjuntinho de 7 pontos altos e vou trabalhar o ponto siri novamente. Eu vou fazer o ponto baixíssimo e uma corrente em todos os 7 pontos aqui. Então, eu no próximo ponto trabalho um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Quando chega no nosso de número 7, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Aí, eu não preciso fazer correntinha para descer. Vou pular o primeiro pontinho, no segundo, eu inicio o meu primeiro ponto baixo dos 5. Assim, eu vou repetir por toda a volta aqui do meu tapete. Vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, e já estou finalizando. Estou aqui nos meus últimos 7 pontos altos após fazer 5 pontos baixos. Fiz uma corrente, vou trabalhar aqui, então, o meu ponto siri. Sempre fazendo em cada um dos pontos altos um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vamos fazer assim em todos os 7 pontos altos aqui. Quando a gente está no nosso último ponto, a gente faz o ponto baixíssimo, uma corrente. Aí, para iniciar o primeiro ponto baixo, não tem necessidade de fazer a correntinha. Então, eu vou para o meu segundo ponto e inicio o meu primeiro ponto baixo. Aqui, vamos ficar com 5 pontos baixos para finalizar aqui a nossa carreira. Então, chegando aqui no meu último ponto, finalizei o meu ponto baixo. Aqui, pessoal, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui novamente, porque a nossa próxima carreira, ela será da cor do nosso detalhe e a próxima será da cor cru. Porém, como a gente trabalha de ida e volta, os nossos pontos picôs ficariam do lado avesso. Então, vou cortar aqui o meu fio, certo? Cortei aqui o meu fio, agora eu viro novamente a minha peça aqui. Virei, eu vou pegar o meu fio rosa. Bom, pessoal, agora eu vou pegar o meu fio rosa para a gente dar continuidade aqui à nossa peça. Vamos trabalhar agora aquela carreirinha de pontos altos duplos. Vou pegar o meu fio rosa, então, e vou fazer a laçadinha inicial aqui. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha aqui na minha agulha e vou iniciar no meu primeiro pontinho baixo aqui. Então, vou introduzir, busco o fio e inicio o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu venho para o próximo ponto e vou fazer o segundo pontinho baixo. No próximo ponto, vou fazer o terceiro pontinho baixo. E aqui, para iniciar, eu vou iniciar com 4 pontinhos baixos aqui dessa cor, para não ficar repuxado aqui na parte do meu bico. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou enrolar 2 vezes o fio aqui na minha agulha. E agora, a gente sempre vai fazer essa mesma repetição. Vai pegar aqui, após enrolar 2 vezes o fio na agulha, vai introduzir do lado avesso para o lado direito, na cabecinha aqui do ponto, em direção à cabecinha do próximo ponto. Então, eu vou introduzir na cabecinha do primeiro ponto, em direção à cabecinha do segundo ponto. Busco o fio, dou uma alongadinha, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando assim por enquanto. Faço aqui uma corrente, enrolo 2 vezes o fio na agulha. Vou introduzir agora na cabecinha do segundo ponto, em direção à cabecinha do terceiro ponto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo, ficando assim. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio na agulha. Vou introduzir na cabecinha do terceiro ponto, em direção à cabecinha do quarto ponto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando desta forma aqui por enquanto. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Venho agora na cabecinha do quarto ponto, em direção à cabecinha do quinto ponto. Trabalho aqui, então, meu ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Venho agora na cabecinha do quinto ponto, em direção à cabecinha do sexto ponto. Busco o fio, trabalho o ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Venho agora na cabecinha do sexto ponto, em direção à cabecinha do nosso sétimo ponto. Busco o fio, trabalho o meu ponto alto duplo aqui.
faço uma corrente. E agora, quando a gente for fazer aqui o nosso 7º ponto alto duplo, eu vou enrolar 2 vezes o fio, vou introduzir na cabecinha do 7º ponto, e aqui bem na correntinha que a gente tem ao lado do ponto baixo, eu vou introduzir aqui dentro dessa alcinha da correntinha que a gente tem aqui, tá vendo? Não é aqui por dentro, é bem aqui nesse espaçozinho que a gente tem, bem pequenininho aqui ao lado do ponto. Ou você pode pegar por fora para facilitar. Eu vou introduzir aqui, vou buscar o meu fio, trabalho então o meu 7º ponto alto duplo, ficando desta forma aqui por enquanto. Faço então uma corrente e aqui agora eu vou fazer apenas 3 pontos baixos aqui. Eu vou pular o primeiro ponto, no segundo ponto inicio o meu primeiro ponto baixo. No próximo eu faço o segundo e no próximo o terceiro ponto baixo, ficando assim. Faço uma corrente e agora eu vou repetir os 7 pontos altos duplos, enrolando sempre 2 vezes, introduzindo do lado avesso para o lado direito, da cabecinha de um ponto em direção à cabecinha do próximo ponto. Aí, eu busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo, ficando assim. Faz uma corrente, enrola 2 vezes, sempre vai introduzindo na cabecinha de um ponto em direção à cabecinha do próximo ponto. E a gente trabalha o ponto alto duplo. Faz uma corrente, enrola 2 vezes. Sempre com essa mesma repetição. Aqui a gente vai ficar com 7 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha, tá certo? Aqui eu já estou no meu 4º ponto alto duplo, está ficando assim por enquanto. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Completei aqui, então, o meu 5º ponto alto duplo, ficando assim. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Enrolei 2 vezes o fio, agora eu venho aqui na cabecinha do ponto, em direção à cabecinha do próximo ponto. Trabalho aqui, então, o meu 6º ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio. Venho aqui agora na cabecinha do 7º ponto, e como eu falei pra vocês, eu vou pegar bem nessa alcinha que a gente tem aqui, bem fechadinha aqui, ó, do lado do ponto baixo. Eu vou introduzir a minha agulha, vou buscar o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu 7º ponto alto duplo, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, faço uma corrente, pulo um ponto de base e trabalho aqui, então, 3 pontos baixos. Aqui, vamos fazer essa mesma sequência a volta toda do nosso tapete. Como aqui, então, é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal! Já dei uma super adiantada e já estou aqui finalizando a minha carreirinha fazendo os pontos altos duplos. Sempre introduzindo do lado avesso para o lado direito. Sempre dessa forma. Fiz uma corrente, enrolo 2 vezes, vou introduzir do lado avesso para o lado direito na cabecinha de um ponto em direção à cabecinha do próximo ponto. Aí, eu faço o ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Sempre com a mesma repetição. E vamos ficar com 7 pontos altos duplos aqui. Então, quando a gente chega no último ponto, ou você pega por fora, ou pega aqui dentro da alcinha. Então, aqui eu vou buscar o meu fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente. Para finalizar aqui, eu vou pular apenas um pontinho aqui e vou fazer 4 pontos baixos para finalizar aqui essa carreira. Então, já fiz aqui 1, no próximo completo 2, no próximo completo 3 e no próximo completo aqui, então, 4 pontinhos baixos. Aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar novamente aqui, porque a nossa última carreirinha será da cor cru. Então, eu vou pegar aqui, vou virar pro lado direito novamente a minha peça. Vou pegar aqui, então, o meu fio natural. Peguei aqui o fio cru, que é o fio natural. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha aqui na minha agulha. Prendi, eu vou vir no meu primeiro pontinho baixo aqui onde iniciamos e vou iniciar aqui fazendo o meu primeiro pontinho baixo. Então, vou buscar aqui o meu fio, busquei, vou iniciar o meu primeiro ponto baixo. Aqui, pessoal, vamos fazer 3 pontos baixos aqui para iniciar. Então, eu fiz o primeiro, no próximo eu completo o segundo e no próximo eu completo o terceiro ponto baixo, ficando assim. Agora, eu vou vir aqui, ó, direto para o meu espaço de uma corrente
e vou fazer um ponto baixo desta forma. Fiz o ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando aqui o meu primeiro ponto picô. Finalizei aqui, então, meu primeiro ponto picô, eu venho no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo aqui, formando o ponto picô. Vou para o próximo ponto, trabalho um ponto baixo, ficando assim por enquanto. Faço novamente 3 correntinhas. Vou pegar nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando aqui o meu terceiro ponto picô. Vou no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. Vou fazendo assim até completar 7 pontos picôs. Fazendo ponto picô, no próximo espaço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho ponto picô. Vou no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Como eu expliquei para vocês, vamos fazer 7 pontos picôs dessa mesma forma. Aqui, pessoal, já trabalhei 6 pontos picôs. Quando eu finalizo o meu 6º ponto picô, eu tenho um ponto baixo ao lado do meu 7º ponto alto duplo. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o meu ponto picô de número 7. Formei meu ponto picô de número 7, eu venho aqui no espaço de uma correntinha ao lado do primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo, ficando desta forma aqui, por enquanto, o nosso biquinho. Aí, eu vou fazer um ponto baixo no ponto do meio daqueles 3 pontos baixos da carreira anterior, ficando assim. Aí, eu venho direto para o próximo espaço, inicio o meu primeiro pontinho baixo dos 7 pontos picôs que vamos trabalhar aqui agora. Então, fiz aqui um ponto baixo e aqui eu vou dar início ao primeiro ponto picô. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Vou no próximo espacinho, um ponto baixo. Assim, vamos fazer até completar os 7 pontos picôs aqui novamente. Faz o ponto picô, no próximo espaço, faz um ponto baixo. Novamente, faz sempre 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas e fecha com ponto baixo, formando o ponto picô. Vai no próximo espacinho, faz um ponto baixo. Novamente, 3 correntes, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando ponto picô. Vai no próximo espacinho, faz um ponto baixo. Aqui eu já estou chegando já na direção do meu último ponto picô aqui. Então, aqui eu já fiz 6, faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas do ponto, fecho com ponto baixo, formando o meu de número 7. Aí, eu venho no meu espacinho de uma corrente ao lado do primeiro ponto baixo, finalizo aqui, então, com um ponto baixo, ficando assim. Aí, eu venho no ponto do meio, faço um ponto baixo. Vou para o próximo espacinho, faço um ponto baixo. E, a partir daqui, é apenas uma repetição de pontos. Vamos repetir 7 pontos picôs, um ponto baixo no ponto do meio. 7 pontos picôs, um ponto baixo no ponto do meio. Como aqui é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma grande adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, fazendo os meus pontinhos picôs, tá certo? E já estou chegando aqui, então, no meu último biquinho. Sempre com a mesma repetição de pontos. A gente trabalha um ponto baixo no espaço de uma corrente, faz 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas e fecha com ponto baixo, formando o ponto picô, vai para o próximo espacinho, prende com um ponto baixo. 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, fecha com ponto baixo, formando o ponto picô. Vai no próximo espaço, prende com ponto baixo. Assim, vamos fazer até completar os 7 pontos picôs aqui. Sempre fazendo ponto picô, no próximo espaço, faz um ponto baixo. Faço, então, 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas do ponto, faço um ponto baixo. Venho aqui no meu último espaço, ao lado do meu primeiro pontinho baixo, trabalho um ponto baixo. Para finalizar aqui, então, a minha carreira, eu vou vir aqui, ó, pulando o primeiro pontinho baixo, vou vir no segundo ponto baixo dos 4 e agora trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto aqui de base, ficando aqui no final com 3 pontos baixos. Agora, eu já posso puxar um pedacinho maior de fio, posso cortar
porque o nosso tapete pé do vaso já ficou aqui finalizado. Agora é só embutir todas as pontinhas de linha que ficaram. Uma dica aqui pra gente poder estar embutindo aqui as pontinhas de linha é utilizar uma agulha de tapeceiro, passar aqui entre os pontinhos aqui, pra gente poder ir embutindo, porque assim fica mais fácil de a gente trabalhar com a agulha de crochê, tá bom? Então, se você passar com a ajuda da agulha de tapeçaria, fica bem mais prático da gente poder esconder nos pontinhos. Aí você vai passando aqui entre os pontos, aí você pode dar um nozinho, assim você vai embutir todas as pontinhas de fio que ficaram, tá certo? Como aqui, pessoal, o nosso tapete já ficou, então, finalizado, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!